sempre assim, ela quer me encobrir sempre, entendeu? Quer tirar meu brilho. Já sei. Que horror! Já sei. Vou entrar com processo contra você. Meu advogado de defesa está aqui. O meu também. Aliás, para todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais e plataformas de áudio e pelas redes sociais Insta da Rede Sul de Notícias, Portal RSN e também do Cê Conta. Eu conto sempre o nosso encontro às quartas-feiras, às 7 horas da noite. E cá estamos nós novamente para mais um encontro brilhante, processual, justiceiro, tudo que você puder. O que mais? Tudo que você puder. Conta então. Mas já que vamos falar de justiça, eu quero fazer justiça à minha digníssima pessoa. Mas era só para fazer uma abertura. Porque esse canto eu queria pra mim. Ele quis ficar com o cantinho. Não, é verdade, eu quis ficar com esse cantinho aqui, até para esconder um pouco, né? Porque às vezes a gente não tá adequadamente vestido e vocês estão vendo a gente só bonitinho assim e tal. Aqui, ó. Né? Então, né? É boa, e né? ela vem, rainha, todo dia, hoje mesmo, tá de saia de couro, longa de couro, imagina, né? Eu não posso mostrar como que eu tô normalmente. Então, melhor não mostrar. Melhor não mostrar. Bom, mas você conta? Conto. Ou você quer contar? Não, conta. Eu conto. Bom, o nosso convidado de hoje é uma pessoa humilde, que tem raízes ali no vizinho município de Goiôxim. Um abraço aos goiôxienses que nos assistem. Não eu sabia tenho disso. Sim. Goiôxim? Eu tenho parentes lá no Goiôxim, minhas primas. Onde que você não tem? Ixi, onde eu não tenho, né? Minha tia Isaura querida, enfim. Então, como eu estava dizendo, aí nós começamos como amigos, política estudantil, ver se pode uma coisa dessa no curso de Direito. Porque se você não sabe, eu também fiz Direito, embora não tenha concluído o curso. Sim, faltou um pouquinho só. Mas ele tem atuado na área criminalística e é isso que eu gostaria de saber, né? Porque a área criminal, que aliás sou apaixonada, e se eu me formasse em Direito era a área que eu seguiria. O que mais que eu posso dizer? São tantas emoções. E você falou da área criminal. Quando a gente fala da área criminal, pode ver que normalmente a gente conhece os grandes nomes dos advogados da área criminal porque eles aparecem de peito estufado na televisão, defendendo os clientes em casos de grande repercussão. Sim. A gente conhece um que é teatro puro, teatro, né? Adoro puro, teatro. Né? Mas esse não, ele é bem humilde. E aí dele, se ele fizer isso, porque a gente está aqui para puxar a orelha, porque humildade é tudo, competência, sim. Sim. Mas vamos direto ao assunto. Vamos. Afinal de contas, nós vamos falar hoje sobre crimes polêmicos. E para isso, você conta quem é ele, né? Sim, bem-vindo, doutor Marinaldo Rates, que é advogado criminalista aqui de Guarapuava e que acho que tem bastante experiência para nos contar sobre casos polêmicos, sobre casos que ele já defendeu, que ele já esteve, enfim, cuidando, e também crimes, queria falar sobre crimes que não foram desvendados. Nossa, até hoje, tem muitos, né? assim. Parece lenda, mas tem, né? Parece não, acho que tem crimes aqui que já viraram lenda, né? Porque já prescreveram, né? Mas a família, para a família não prescreve. A dor, a falta, a ausência não prescreve nunca, né? Nunca. Bem-vindo. Bem-vindo, muito bem. Estou muito feliz do convite de estar aqui, Cris, Gilson. A Cris já fez uma breve síntese, né? Fomos colegas de faculdade, né? Eu sou advindo do vizinho município do Goiôxim. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Eu falei que a gente atuou na política estudantil, mas a gente não falou que era, né? Você era presidente do DCE e eu era, nem sei o que eu era. Você era nossa assessora de imprensa e secretária-geral. Eu lembro que a primeira entrevista que eu tive a oportunidade de estar na Rede Sul era jornal impresso. Era jornal impresso ainda. Era isso, né? Também. Era também, né? Era jornal impresso naquela época e nós estávamos falando do curso de Direito e eu tive a oportunidade de ser presidente. Então,
ali na Campo Real. Campo né? Real, Campo Campo Real, Real. né? Foi uma experiência maravilhosa, né? Eu já venho do movimento estudantil, Cris, já venho do movimento estudantil desde o Manuel Ribas. Nossa. Há muito Sempre tempo. com esse engajamento, então. Sempre, esse engajamento. Quando eu venho estudar em Guarapuava, quando eu venho do interior estudar em Guarapuava, ainda na época a gente morava no Guará, que eu vim muito pequeno morar no Guará com meus pais, e a gente vinha de van, na época era uma Kombi, né? Sim. Que nos trazia isso da Manuel Ribas. E desse momento em diante eu já comecei a atuar no movimento estudantil. E sempre tive uma queda pelo movimento estudantil, no sentido de lutar pelos direitos dos outros. Sim. E talvez seja aí realmente a sementinha que nasceu e despertou de ser advogado. Advogado, né? Agora, por que, onde que caiu a ficha de ser advogado criminal? Porque assim, talvez de todas as áreas, essa seja a área, uma das áreas instigante, né? Mais instigantes, mais contraditórias e talvez nos corrija, e talvez aquela em que mais é criticada também, geralmente, pelo lado das vítimas. É uma área muito pesada, né? Eu até sei, mas eu não posso falar. Que momento que nasceu aí? Veja, desperta esse interesse de você ser advogado criminal, porque você convive com a dor alheia, né? Você convive com o sofrimento das pessoas. E o momento que despertou em mim, de fato, ser um advogado criminal, quando eu me deparei numa situação de extrema injustiça que acontecia num determinado processo, onde eu ainda fazia estágio no escritório de advocacia de Guarapuava, e eu vi que naquele processo havia uma falha muito grande por parte da acusação, e aquela família estava padecendo com a prisão de um pai de família que estava ali preso injustamente sem ter cometido o crime. Então, até então o processo apontava como sendo ele o culpado, mas as provas processuais eram superficiais. Não tinham sequer fundamento legal para aquela pessoa ficar presa. E ao receber no escritório, ainda quando estagiário, uma mãe chorando e seus filhos também chorando, porque seu esposo, ora, estava preso injustamente, me despertou esse interesse da advocacia criminal. E desde então, desde esse dia, eu decidi, vou ser um advogado criminal e vou atuar nesta área. É uma área difícil, como a Cris já falou, como o Gilson já falou, porque você trabalha com os dois lados, né? Você trabalha com a dor das pessoas quando perde um ente querido, você trabalha com a outra parte que tenha o anseio pela justiça, que busca a justiça para dizer, olha, eu tenho que ser responsabilizado, mas não da forma que estão falando. Eu tenho que responder na medida que eu cometi o meu crime, ou na medida que eu fiz aquele erro, né? Então foi aí que surge a ideia de ser advogado criminal. Quando você... Fale. Não, o que eu penso assim, porque como que você, no momento em que você fala, que você convive com a dor, e com a ânsia, que não deixa de ser uma dor pela justiça. Quer dizer, as duas famílias... Há um conflito. Há um conflito, as duas famílias estão sofrendo. E você já chegou a pegar uma pessoa que você sabe que é inocente e que você tem que defender? Já cheguei a pegar casos que eu tenho certeza que a pessoa é inocente e eu fiz aquela defesa, como eu já cheguei a pegar casos que a pessoa confessou para o advogado que ela cometeu aquele crime, talvez um crime super bárbaro, que nós chamamos de estupro de vulnerável, que envolve uma violência sexual contra uma criança, contra um menor, que o teu cliente confessa para você, mas você processualmente, você é obrigado por força de lei a fazer a defesa. Você foi constituído para fazer aquela defesa, mas você está ciente que de fato aquela pessoa cometeu o crime. Talvez esse seja um dos crimes mais arrepiantes para você atuar quando envolve violência sexual contra menores. E não raro a gente se depara muito com esse tema. É muito romântico dizer aquela história que a gente vê em filme, vê em novela, vê em série, assim, o advogado tem o primeiro contato com o cliente e fala assim, não, para mim você tem que falar, você matou ou não matou? Quer dizer... A pergunta é essa, né? A pergunta é essa. Não esconda nada. Isso existe? Existe essa fidelidade entre cliente e advogado, até pelo sigilo profissional. Sim. Né? Como médico,
né, Cris? Acaba tendo esse sigilo profissional. Então nós temos esse compromisso, mas nem sempre o cliente nos conta a verdade. Ah, ele não... Nem sempre. Ou seja, ele Mas nega. Você então. chega a perceber isso no decorrer do processo e como que você age, porque você tem que extrair a verdade dele até para você não ser ter surpreendido. subsídio. Não, e não ser surpreendido. É para não ser surpreendido lá no júri, Sim. no dia do julgamento, Com provas por exemplo. contrárias, Provas né? contrárias, exatamente. Porque quando você sabe a verdade, você fala assim, não, aí você tem elementos para você trabalhar. Sim. Né? Você cria uma tese defensiva, né? Você Sim. projeta uma tese defensiva sabendo o que de fato aconteceu. Quando você é surpreendido no curso do processo com uma mentira do teu próprio cliente, é muito difícil você positivar para o juízo, que é o julgador, a tese da defesa. É muito difícil, porque você deixou de ser convencido. Surgiu-se elementos probatórios que desconstituíram a versão do teu próprio cliente. E isto prejudica muito a defesa, e não raro isso acontece. Quebra a confiabilidade entre advogado e cliente. Exatamente. E enfraquece, né? Enfraquece Total. as teses defensivas. É natural, enfraquecer é natural, você se sente fragilizado. Já aconteceu com você Já isso? aconteceu comigo também. Muito. Não raro isso acontece. E o resultado sempre fica aquém do que se esperava, de repente, pela tese defensiva, se ele não tivesse omitido ou mentido alguma informação. Exatamente. Porque o que acontece? Quando a pessoa confessa eu cometi aquele crime, você tem algumas linhas no direito para você seguir. Trabalhar com uma pena um pouco menor, aproveitar as atenuantes, que seja a confissão, Sim. as atenuantes da vida pregressa da pessoa, você trazer tudo isso para dentro do processo. Se a pessoa não ter conta isso, você vai trabalhando com o que você tem. E ela não confessa. E às vezes não confessar o crime que tem provas que ela cometeu, às vezes não, sempre. É questão que não se aproveita em benefício do réu uma atenuante que diminui a pena. Você está sempre... quando você vai, enfim, escolher um caso ou você é procurado, geralmente você está do lado do pseudo-réu ou da vítima? Que casos você pega mais? Geralmente mais na defesa do réu. Do réu. Você já disse não para algum caso? Já disse não para alguns casos. Já disse não, casos bem que mexeram muito com o meu íntimo, né? Que Tipo? para mim, tipo um pai que violentou uma criança de 5 anos de idade, Nossa. por exemplo, que é filha dele. Meu Deus. Então, quando ele me contou a versão, eu falei que eu não estava confortável para fazer a defesa, né? Que eu não teria condições psicológicas para atuar naquela defesa. É terrível quando você pega casos nesse sentido. Meu Deus. Não deve ser fácil. Não. Esse é um caso que você disse não. Desculpa, mas só queria saber assim, por exemplo, quando acontece o caso, como a gente estava falando agora há pouco, de o cliente omitir a verdade, você acaba se frustrando? Como que é isso? Sim, o advogado se frustra, sim, se frustra. E vocês perguntaram há pouco, e a gente comentou também, sobre o sofrimento enquanto advogado de defesa. Eu posso confessar que eu faço tratamento com psicólogo, porque eu acabo absorvendo... Eu ia perguntar, era que eu ia falar. Eu também, como que é a tua cabeça a hora Como que você põe fica? a cabeça para dormir no travesseiro, Você cara. sabe por quê? Eu ia fazer, era o que eu ia perguntar. Por quê? Em cima disso aí que você está começando a falar, nós que não trabalhamos numa linha de frente, como polícia, como bombeiro, Sim. ou como advogado que recebe todos os vídeos, as imagens, as fotos, os relatos marcantes. Nua e crua, né? Nós que não temos esse contato direto, a gente já fica meio bolado. Então a gente imagina assim, o médico socorrista, o bombeiro, um advogado que defende casos de extrema violência, de assassinato, de crueldade. Como que fica a cabeça? Né, o ambiente da cadeia é um ambiente pesado, carregado. Muito pesado. Carregado, uma energia assim. Como que fica? Então, eu fui muito relutante. Eu tô quase 10 anos de profissão como advogado criminal. Tenho 9 anos, sou uma criança aí na advocacia criminal. Eu fui muito relutante para buscar um atendimento médico, clínico, até começar a influenciar na minha vida pessoal, familiar, né? De eu não conseguir dormir, de eu ter pesadelos. Eu já passei por isso. Passamos, né? É horrível, né? Porque o que acontece? Na frieza do advogado criminal,
corre o sangue quente, Sim. né? Ou seja, você tem sentimentos, Sim. você também absorve aquela dor alheia. Quando eu falo de trabalhar com a dor alheia, é isso, você absorve quando alguém vem contar alguma coisa para você, você sente aquilo e às vezes você acaba internalizando e não tendo com quem conversar sobre isso. E o psicólogo foi a saída que eu achei Para expurgar para isso, expurgar isso aí, né? E melhorei muito, né? Tô em algumas sessões ainda, mas melhorei muito, né? Tô conseguindo dormir, pelo menos, né? Mas Isso é recente, então. É muito recente. Eu estou indo agora, se eu não me engano, para a quinta sessão, não me De recordo quantas terapia. sessões É são, bem né? no começo. É bem recente, mas foi um tratamento necessário, porque eu desenvolvi outros problemas no corpo, como úlcera nervosa. Sim. As né? consequências, As consequências, né? Dores no corpo, né? Então, o teu sistema nervoso, ele acaba, né, por se descarregando em algum lugar. Sim. Né? Ele me estava descarregando no meu organismo mesmo, né? Então, foi muito difícil para mim tomar essa atitude, porque o índio Taura, que nem lá do Guará, né? Ele não admite, né? Não, é cascadura, né? Tem que aguentar, mas chega um momento que a coisa você fala, viu, você tem que buscar ajuda, né? Pois você teve, assim, atuando em muitos casos polêmicos. Nós temos aí, me ajuda a lembrar, os dois, né? O caso do acidente fatal do Leute. Isso. Nós temos o caso, os bem recentes, né? Bom, os mais Nossa, recentes, né? os mais Tem o recentes. Leute, tem o Saulo de O Turvo. Saulo do Turvo, o Saulo de Turvo. Filipim, né? Isso. Aí- E tem os dois mais recentes de Guarapuava. O casal de segurança, mas ele atua na defesa do réu. Na verdade, o casal de segurança, eu não sou advogado nesse processo, né? Não atuo nesse processo. Diretamente no processo. Não atuo no processo porque Ui! Mas aconteceu alguma coisa aqui. Vamos ver que barulho foi esse. Será que era o barulho que eu deveria parar de falar? Vamos lá. Vamos lá. Mas, então tem o caso. Tem o dos caso. seguranças eu não atuo nem na defesa nem na acusação. Né? Não sou eu advogado, eles tiveram advogado constituído desde o começo, né? Ali, desde o início. Eu fui consultado, né, pela imprensa para dar alguns pareceres enquanto advogado criminal. E a gente gostaria que você entendi. também desse seus Aham. pareceres em cima do que está colocado por enquanto. Sim. Né? Mas casos mesmo, ou agora o caso, por exemplo, do cabo que Diego, morreu, né? Sim. Esse é bem... O Diego é o recente, né? Que É o o caso- mais recente, que foi o acidente. acidente na BR-277, Sim. que ele estaria... que matou o cabo da reserva, vamos deixar bem claro aqui. Sim, do exército, né? O Ronaldo era Ronaldo. cabo do exército. Você vê, um mês antes ele pediu a baixa. Exatamente. Um E o mês antes de Diego é que acontecer. estava dirigindo o carro, Sim. pseudo fugindo da polícia por estar sem carteira de habilitação. Sim. Né? Mas por onde é que a gente começa? Porque vamos começar dos casos mais recentes, vamos para os mais Eu antigos. acho que os mais antigos, né? Os mais antigos? Porque é um caso de muita repercussão. Leute, né? o caso do Saulo. É o do Saulo. Né? O do Saulo eu acho que é o mais antigo, que foi de grande repercussão. Do eu Turvo, que comecei a envolveu um atuar. policial militar, Isso, né? exatamente. Envolveu um policial militar que, numa abordagem policial, segundo ele, resolveu tirar a vida desse jovem de apenas 21 anos de idade, na época, de família bem conhecida no Turvo, né? E ele sacou a sua arma, fez 2 disparos de arma de fogo e um deles foi fatal. Tirou a vida desse jovem. Foi um processo... Estava no carro, né? Estava Dentro no de carro, na sim. frente de casa, alguma coisa Sim. assim. Há versões, né? Né? O processo nos relata que ele estava próximo da sua residência, com alguns amigos. Exato. Né? Num dado momento, segundo o processo, vem o policial que nem era policial ali no Turvo, né? Ou seja, ele é policial militar, mas ele não estava lotado Na no área Turvo, de atuação né, dele. do Turvo. Ele estava em outra área de atuação, mas resolve utilizar a força policial para ceifar a vida desse jovem, né? Com disparo. Eu digo que ele ceifou a vida injustamente. Por quê? Porque há um resultado processual de tudo isso, né? Sim, ele foi condenado, né? Ele foi pela condenado, justiça sim. militar e também pela justiça comum. Nós pleiteávamos na época, não sei se a Cris lembra, o Gilson,
que a primeira denúncia do Ministério Público nos traz a notícia que seria com dolo, ou seja, ele ia para o tribunal do júri. Essa era a primeira notícia que vinha nos autos, né? Posteriormente entendeu o Ministério Público que seria um homicídio culposo. Esse homicídio culposo, ele tira a competência da Justiça Comum e o processo retorna à Justiça Militar. E ele é julgado pela Justiça Militar com sentenças muito recentes. Aí nós temos casos que se arrastam na Justiça. Meu Deus, que prescreveram. Que prescreve e se arrasta. Vamos tratar disso também. Mas esse se arrastou por um longo lapso de tempo e ele foi condenado pela Justiça Militar, né? Foi condenado com homicídio culposo. E também foi condenado pela Justiça Militar a indenizar a família. Ele, pessoa física, não Estado do Paraná. Né? Entendi. Aí depois do Saulo, de Turvo, nós temos o caso de grande repercussão, muito grande repercussão, que você esteve à frente também, o caso Leute. Exatamente. Antes de eu adentrar no caso do Leute, eu quero que vocês me permitam. Então, no caso do Saulo Felipim, para concluirmos a linha de raciocínio, o Estado do Paraná foi condenado a ressarcir os familiares, que ainda está na fase de cumprimento de sentença, por um valor X, né, de indenização de danos morais, e foi condenado a indenizar mensalmente a mãe do Saulo, mensalmente, com uma pensão vitalícia, né? Até que o Saulo completasse 65 anos de idade. Foi o que eu imaginei agora. Pois falando assim, sabe, a família indenizada. Então, quando você falou disso agora, eu acho que é sobre isso. Sabe? É um dinheiro, parece que até maldito para a família. Porque a família não quer não queria. Não quer dinheiro, a família quer a vida, quer mas não vai ter de volta. Mas não vai ter de volta, né? Não. Aí foi um erro policial que deu um desdobramento gigante, como outros erros policiais que infelizmente acontecem, né? Que acabam dando um desdobramento graves, né? E a gente acompanha pelo trabalho de vocês, da imprensa, N erros, né? E esse foi um erro que não teve mais reparo. É uma falta de preparo do profissional? Eu diria assim, Cris, que às vezes equilíbrio emocional até, né? Eu penso assim que o policial militar e os policiais das forças de segurança, eles também demandam de um tratamento, né, de um acompanhamento. Eu imagino assim, né? Sim. Tem muitos casos de depressão, de suicídio, alcoolismo. A gente tem, sabe, por pessoas deles mesmos. Porque não é fácil, né? Você está na frente da na guerra, você sair de casa e não saber se vai voltar, né? Exatamente. Então, né, Cris, é fácil apontar o dedo, é fácil nós criticarmos, né? Sim. Há policiais totalmente despreparados? Sim, há policiais despreparados. Mas nós não podemos dizer que é a corporação, né? Então, né, como qualquer profissão. Como em qualquer profissão. Alguém que não é preparado para exercer aquela profissão. Nós sabemos também, Cris, que o Estado, às vezes, não dá suporte ao policial. Eu tenho em minha família pessoas que são ligadas, né, à segurança pública. Então, eu vejo que o Estado não dá suporte, né? O policial ele fica ali à deriva. E vocês citaram bem, o policial sai de casa sem saber se vai voltar. Essa é a verdade. Porque é um risco, você veja, teve na questão dos ataques ali ao 16º. Né? Polêmico, né? Sim, também polêmico, mas um policial perdeu a vida. Sim. Né? Saindo praticamente dentro do quartel, né? Saindo para trabalhar. E uma coisa assim que eu acho que as pessoas, quando você fala, é fácil criticar e você julgar os outros. E hoje, pelas redes sociais, a gente experimenta assim, um tribunal de júri aberto, com condenações em todos os setores, em todos os momentos, né? Mas será que, sabe, tem a reflexão de que, poxa, esses homens, essas mulheres estão defendendo a minha vida? Exatamente. Estão defendendo o meu patrimônio, a minha casa, e eu tenho mais que ser grato a ele? Sim. Eu acho que não existe essa reflexão, sabe? Não existe. É muito fácil apontar o dedo, né? Porque aquilo que está dando certo, aquilo que está ok, as pessoas não valorizam. Mas aquilo que dá errado vira um ponto negativo para apontar o dedo. Claro. Sim. E na advocacia criminal não é diferente, né? Eu acho que principalmente, né? Na advocacia criminal também. Eu vejo, quando atendo casos polêmicos, eu enfrento nas redes sociais críticas de todo tamanho, né? É óbvio, as pessoas têm o direito de criticar, né? Todo mundo tem o direito. Com bom senso. No bom senso. Mas, entretanto, é essencial falarmos
que o advogado criminal, eu falo em nome de todos os advogados criminalistas, eles defendem o processo, os fatos, né? Não Agora, a pessoa. Não a pessoa. Agora, se a pessoa cometeu um crime, ele vai ser julgado por aquele crime. Então, eu tenho o dever legal, que é consagrado por força de lei, que eu tenho que defender, é o munus público do advogado, defender o seu constituinte com base nas provas angariadas. Agora, se aquilo contraria o senso comum, aí não temos como nós consertarmos, né, Cris? Então, eu me deparo muito com essas situações quando pego casos polêmicos, que eu sou, por força de lei, obrigado a ficar de um lado, né? Eu tenho que ter um lado na defesa, né? Às vezes, de hora, eu estou na acusação, né? Vamos falar do Jorge Leutti. Que era acusação. Né? Eu era assistente do Ministério Público. Sim. Entendeu? Então, ali eu estava atuando com uma acusação. Então, quando eu atuo com uma acusação, eu sou certo. Quando eu atuo com defesa, não é? Exatamente, porque é mais ou menos assim. Existe um limiar que é o lado que alguém morreu e o lado que alguém matou. Claro. O lado que alguém morreu, se você estiver defendendo a família, ou a interesse da família da pessoa que foi morta, assassinada, etc., você é correto. Sim. Se você estiver do outro lado, que seria o pseudo-executor de alguma forma de morte ali, você é um carrasco. Exatamente. Você não tem coração. Mas a gente experimenta isso todo dia. Sim. Todos os Não, dias. não. Se nós escrevemos uma coisa, para o pessoal da esquerda, nós somos direita. Para o pessoal da direita, nós somos esquerda. sim. Se eu te elogio, eu tenho N casos concretos sobre isso, né? Se você faz uma matéria defendendo, meu Deus, eu sou a melhor pessoa do mundo. No dia seguinte, quando você consegue ouvir o outro lado, que não foi possível você ouvir na mesma matéria, mas no outro dia você ouve a outra versão, Sim. você que disse que eu sou uma maravilha, diz que eu sou a pior pessoa do mundo. Exatamente. Então, a gente vive também nessa corda Sim, bamba, né? sim. Entre o certo para uns, errado. Não, o pra júri outros. é popular para nós. O júri é popular. Em praça pública. Em praça, nossa. Né? Vocês enfrentam o júri popular. enfrentamos. Total. Quantas vezes por dia? Diariamente. Várias Diariamente. vezes por dia. Com certeza. Somos condenados. Agora, no caso Leutti, você estava do outro lado. Sim, do lado exatamente. Do lado do bem. É isso, exatamente. Eu estava ali, contratado pela família do seu Leutti, para defender os interesses da família naquele processo, e eu estava convencido, né, que o crime havia acontecido da forma que ali estava noticiado nos autos, como de fato houve uma condenação, Sim. né? Não era como nós esperávamos a condenação, mas não estamos aqui para falar do julgamento do Tribunal do Júri. Sim. Mas o que é importante frisarmos que o julgamento dos jurados é diferente do julgamento do juiz tolgado. Né? Os jurados, eles se baseiam no que é apresentado para eles em 1h30 ou em 2 horas. Ou seja, eles tomam conhecimento naquele momento do processo. O juiz, quando ele julga um processo, ele conduz aquele processo desde a denúncia até a sentença. É diferente, né? Ele ouve todas as informações que chegaram no processo. E o jurado, ele julga conforme a consciência dele. Pois é, Conforme mas... a consciência dele, mas também conforme a performance Mas não é. da É que- peça teatral, não é? Também, Do mas eu convencimento. quero comentar o Convencimento. seguinte, o jurado, ele já vai com pré-julgamento, porque são casos polêmicos, são casos que ganham muita visibilidade, e ele já vai com a opinião dele mais ou menos formada. Também, entendeu? também. Aí lá ele ratifica ou retifica a opinião dele. Exato. Quer dizer, a gente imagina... Eu gosto, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma relação de amor e ódio com a questão criminal, né? Porque ao mesmo tempo que eu reluto, quando eu entro, eu quero ir às últimas consequências, né? E tanto é que quem vai, né? E fica sentado 3, 4 dias. Adora ficar lá. Cria raízes, dá frutos. Com o computador no colo, comendo marmitinha, sou eu, porque eu gosto e eu sou muito de observar a reação. Então, é impressionante. Quando é sorteado o jurado, se eu conheço a pessoa, eu sei que ele vai votar e raramente eu erro o resultado do júri. Mas É uma boa observadora, né? Sim. Sabe? Porque, né?
Você conhece, você sabe pelas reações da pessoa durante... Você fica observando, Sim, né? eu fico observando. Em cima do que a Cris falou, claro, né, que a pessoa, crime de grande repercussão, a pessoa já vai com alguma coisa na cabeça e que alguém a surpreenda de forma diferente lá para ela retificar ou não. Agora, vamos e convenhamos e fale até onde você pode, porque aqui você conta ou eu conto. Ah, sim, tá? sim. Eu prefiro que você conte. Não, mas eu prefiro perguntar. Queremos que você conte. Qual a porcentagem de sucesso para o seu cliente diante do discurso e da encenação da peça de argumentos que tanto a acusação quanto a defesa fazem lá e vão conseguir mais ou menos convencer um júri popular, por exemplo? Veja bem. Qual é a porcentagem que a atuação do advogado de defesa de acusação, Ministério Público, tem nessa decisão? Veja bem, eu não saberia responder em porcentagens, né? Tá. Mas eu poderia responder assim, que o poder de convencimento aos jurados, ele tem que ser de uma forma que não deixe a ele mínimas dúvidas do que você está falando é verdade. Para que isso aconteça, a tua exposição em plenário tem que estar ancorada em provas. Claro, né? Em provas, claro, né? claro. Eu costumo dizer que o réu já chega condenado no tribunal do júri só pelo fato de ele estar ali. Né? Então ele já é condenado. Ponto. Se você sair dali com uma vitória de absolvição, parabéns. Né? Porque o réu já entrou condenado. Ele já entrou com vestido como preso. Ou você respondeu solto como réu. O tratamento dele é réu, o tratamento dele é condenado. Então o olhar dos jurados, você tem que mudar aquele olhar dos jurados para que ele possa absolvê-lo. Mas a princípio ele está condenado desde que ele entra no tribunal do júri. Você só muda isso com bastante técnica, bastante prova. E eu acredito muito, Gilson e Cris, que uma coisa que eu gosto de trabalhar no tribunal do júri é não ser um advogado gritão, né? Ser aquele advogado mais tranquilo, né? Que trata os jurados com muito mais respeito e também a parte adversa com respeito, né? Não aquela coisa espetaculosa que a gente sabe que tem uns que gostam, né? Tem uns que gostam, claro. Né? Eu já prefiro, é uma maneira de eu trabalhar de uma forma mais respeitosa com o Ministério Público. Afinal, ambos estão fazendo os seus trabalhos. Né? Sim. Não cabe ao advogado julgar e nem ao Ministério Público julgar, cabe aos jurados. Então, tratar-se com respeito, ser respeitoso com as partes e com os jurados e com as testemunhas, entendo que é um passo muito grande para você conseguir um sucesso no tribunal do júri. Sim. Mas você tem que apelar também para a parte emocional do jurado, né? Com certeza, você tem um trabalho que você tem que fazer. A parte o que ele disse agora, eu acredito que é a técnica. É técnica de trabalho no tribunal do júri. Né? Tudo tem uma técnica para você atuar no tribunal do júri. Né? É não raro, Cris, a gente vê que são poucos advogados que são criminalistas atuantes no tribunal do júri. Tem advogados que são criminalistas que atuam só na fase pré-processual, até a sentença de pronúncia. Dali em diante para fazer o plenário e tal. Para fazer o júri propriamente dito. Uma curiosidade que eu tenho é assim, você se prepara com que antecedência, qual o tamanho da preparação? Amanhã, às 9 horas da manhã, supondo, você vai enfrentar um júri, né? Com seu cliente e tudo mais. E você já sabe que vão ser 3 dias, porque é ferrado o negócio. Aliás, caso já teve, né? Que já teve aqui, vários. Claro. Acho que o próprio caso da Tatiana Spitzner. Do Leute do Leute também, né? Se estendeu por outros dias. Enfim, claro que após um dia de trabalho, você tem mais um tempo, uma noite, uma madrugada, enfim, para se preparar para o próximo. Mas eu falo... a partida inicial. Sim. Para você entrar ali. Só pegando um gancho nessa tua pergunta mesmo, você já chegou a mudar de estratégia no decorrer do júri?
Já mudei de estratégia, sim, no decorrer do júri, e também de estar convencido de uma tese defensiva, e durante os debates eu ver que aquela tese não iria trazer convencimento a jurados, e eu mudar a tese, né, para que o meu cliente não se sentisse mais prejudicado, ou não fosse mais prejudicado pelo julgamento. Agora, respondendo a pergunta do Gilson, advogado criminal, ele se prepara muito antes do júri, mas muito antes. Se prepara, pelo menos eu me preparo um mês antes para aquele júri. Então, eu vou rever todas as provas colhidas no processo, vou procurar fazer uns slides de como eu vou apresentar no plenário, né, como que eu vou articular a minha tese defensiva. E no dia que antecede o júri, eu confesso que eu não durmo, né? Eu poso acordado. É tenso. É tenso. Eu não consigo dormir, eu fico a noite toda com insônias. Então é interessante isso, e não tem como mudar isso, né? Porque fica revendo, porque né, sim, eu acho que você fica passando os slidezinhos ali, e você fica, não, é assim, é isso, ok, porque você se propôs e você está defendendo uma pessoa, é uma baita de uma responsabilidade. E eu acho que eu não sei, mas no meu caso, se fosse eu, acho que o mais difícil seria eu não absolver um cliente meu e encarar a família, porque a expectativa da família é toda sobre você. Sim, o olhar está voltado sobre você. Sim, total. Né? Eu vou fazer uma pergunta bem delicada agora. Ai. Mas imagina que eu sou Ministério Público, tá? Vou imaginar que você é do Ministério Público. Mas eu vou fazer uma pergunta delicada, e eu tenho certeza que você vai tirar de letra. É o seguinte: dizem os quatro cantos aí que a justiça é cega. A pergunta que não quer falar. Eu desisti do curso de Direito por causa disso. Dizem que a justiça é cega. Mas há quem diga que ela não é cega, né? Resumindo, que justiça se faz com dinheiro. Ou seja, quem tem dinheiro e para isso contrata um bom advogado, a justiça vai ser feita de qualquer forma. E comente sobre isso. Nossa. Depois eu vou complementar, porque que eu perdi o encanto. Já me perguntaram várias vezes se realmente era o dinheiro que mudaria a defesa do advogado. Eu digo assim com bastante tranquilidade que não, né? Claro que quem tem poderes aquisitivos melhores, maiores, às vezes buscam advogados renomados que custam super caro e esquecem dos advogados que os rodeiam, que talvez façam um trabalho melhor do que aqueles que custam extremamente caros. Eu quero dizer o seguinte: nós do interior, e aqui fica uma crítica desse advogado, temos o costume de buscar advogado nas capitais. Nós temos excelentes advogados em Guarapuava, na nossa região, ótimos colegas de profissão, mas não. Eu vou buscar aquele que vai me custar, enquanto um advogado custa X, aquele que cobra 3X, eu vou contratar ele, porque ele cobra muito mais. A velha máxima de que santo da casa não faz milagre. Exatamente. Né? Mas não, Gilson, o dinheiro, o poder aquisitivo, olhando para o poder judiciário, o juiz, ele vai julgar o processo conforme ele é instruído. Ou seja, o que norteia o julgador é as provas trazidas aos autos. Se o advogado for bom, ele traz ótimas provas, excelentes provas no processo e vai ter sucesso no julgamento. Agora, se o advogado não tem tanta experiência. Ou de repente o advogado, vamos fazendo assim, vamos tocando e tal. Não dá uma atenção exclusiva para aquele caso, porque o caso, Cris e Gilson, quando você chega até o teu escritório, um caso, você tem que se debruçar sobre ele, buscar as vírgulas do processo, não pensar num todo, mas sim detalhes, porque são os detalhes que resolvem o processo. Eu acho que não é o dinheiro, mas é o principal argumento. É o que usam de argumento, né? É o principal argumento. É o que contam, né? Que é a questão do convencimento, de você convencer os jurados. Mas eu vejo assim que é a questão mais
Cada advogado tem os seus valores de honorários, nós temos uma tabela da OAB, cada um cobra quanto bem entende. Sim. Né, Cris? Então, isso é uma questão mais pessoal do advogado. Mas eu diria assim para você, o que manda para a justiça ser feita, o que determina se a justiça será feita é como você vai instruir o processo. E aí tem outra coisa também, né? Eu acho que a gente precisa falar da necessidade da reforma do Código Penal. Com certeza. Porque assim, Meu o que Deus a gente do céu. ouve muito Arcaico. e vê muito é assim, o cara foi condenado. O cara fica dois terços? Não, um terço. Depende do crime, se o crime é hediondo ou não. Enfim, mas ele fica uma parcela. Sim. E aí ele já pode sair. E eu vejo na minha casa mesmo, meus pais falam assim, meu Deus, ele não foi condenado há 30 anos, ele tem que ficar 30 anos, meus velhinhos falam. Não E eu tenho que concordar com ele que parece ser justo que fosse assim. E as pessoas questionam demais isso. Sim, a lei brasileira. O cara atropela, o cara mata uma idosa com um carro a 200 por hora, 300 por hora. Tivemos casos assim, né? No dia seguinte, uma semana depois, quando ele aparece, ele fica preso, pagam um habeas corpus e tá tudo bem. E responde em liberdade. Mas escuta aqui. Todo brasileiro tem direito a matar uma pessoa porque é réu primário ou a cometer um crime. Entendi. Entendeu? Mas você sabe, essas indagações, né? Inquietação, que né? são inquietações da sociedade como um todo. Sim, de fato. É porque a nossa legislação ela é benéfica ao réu, né? Já falamos que vigora o princípio em prol do réu. Em prol do réu. Né? Então, o que acontece? A lei de execuções penais nossa tem uma previsão legal que a pessoa pode ficar no sistema prisional em regime fechado, depois ela vai para o semiaberto e ela vai progredindo. Interessante tocar nesse tema porque a tese do meu mestrado foi exatamente sobre esse tema. Né? Eu falava no mestrado, né, da convivência do preso com os seus familiares e a reintegração dele novamente na sociedade. Essa progressão de regime quer dizer o seguinte: ele vai preso, ele fica um determinado tempo dentro do sistema prisional, essa é a teoria. Posteriormente ele ganha um benefício para ficar no semiaberto, e depois para o aberto. Para quê? Para ele ser reintegrado gradativamente na sociedade, para que ele não cometa um novo crime. Nós temos hoje no estado do Paraná um sistema semiaberto de tornozeleira, né? Sim. Não é sistema que nem São Paulo, por exemplo. São Paulo é semiaberto no sistema semiaberto. Né? Aqui não tem mais o nosso semiaberto, né? Nós temos, parece-me que temos Piraquara, uma unidade, e Maringá, se eu não me engano, uma unidade que é semiaberta. Que é até uma estratégia para desafogar as cadeias aí que estão abarrotadas. Né? Exatamente. Se formos entrarmos na seara da superlotação carcerária, aí nós precisamos de um outro encontro. Sim. Para cadeia falar. deveria ser uma casa de passagem apenas, né? Não. Sim. Para abrigar presos não condenados. Na né? verdade, a cadeia é isso, né? A cadeia, a 14ª ali, a cadeia, Sim, a 14ª é a jurisdição, né? Isso. Mas a cadeia ali seria você ficar um determinado tempo, não anos, até você ser julgado. Que não deveria durar tanto, mas que, portanto... For absolvido, vai para casa, se for condenado, vai para a presídio. Né? Porque se a gente observar os índices de prisões hoje no Brasil, o que tem o índice maior é a prisão preventiva, que são as prisões cautelares. Sim. Nem é tanto as prisões processuais, que está cumprindo pena, mas o grande índice de prisões preventivas, eu costumo dizer e sempre questiono muito a questão da prisão preventiva, que ela tem realmente superlotado o sistema carcerário, porque tem pessoas que estão na prisão preventiva, né, que não é necessário ela estar na prisão preventiva. Podia até citar alguns exemplos que não é necessário, né? A pessoa ficar ali porque ela não vai voltar a cometer aquele novo crime se ela estiver em liberdade, entende? Então, a pessoa que é réu primário, que ela nunca cometeu um crime, né? Que ela sempre teve a sua vida ilibada e, de repente, por um dado momento, numa cortina de fumaça, ela resolve, por um desentendimento, uma briga, tirar a vida de alguém, né? Ou cometer qualquer um outro delito. Ela tem a necessidade de ficar presa preventivamente, aguardar o processo presa, eu consigo olhar que não, né? Agora, se ela for condenada por aquele crime, ela tem que cumprir a pena ela imposta. Mas este pré-processual, esse entrelance,
é minha inquietação com relação à prisão preventiva, e eu questiono muito a prisão preventiva, e eu vejo que os magistrados e magistradas são rigorosos em decretos de prisões preventivas, né? Então, agora, eu sou totalmente a favor também, né? Quer dizer, a pessoa que, hoje ele está na rua, né? Ele foi beneficiado com uma tornozeleira, Sim. Amanhã ele com a tornozeleira comete um novo crime, pô. Aí não, viu? né? E é o que acontece. É o que acontece. Geralmente, né? Então, eu já tive passagens, daí amanhã, ou seja, eu sou costumado no crime. Então, vai ser difícil dizer que essa pessoa vai ser reintegrada novamente na sociedade. Então, essa merece uma prisão preventiva para que não cometa um novo crime. Agora, fundamental a prisão preventiva de uma pessoa que tem residência fixa, trabalha, nunca cometeu um crime, sempre foi bem visto na sociedade, porque ela vai frustrar a execução da lei penal, porque ela vai fugir, porque ela está conturbando a ordem pública, que é a maior fundamentação do Poder Judiciário hoje. Ao meu ver, é um pouco de exagero, mas esse é o olhar do advogado de defesa. Né? Eu não consigo visualizar a prisão preventiva como uma prisão necessária. Na maioria dos casos. Na maioria, e essa prisão cautelar, Cris, que vem abarrotando o sistema prisional brasileiro. Né? Então você não consegue revogar hoje uma prisão preventiva. Decreta-se uma prisão preventiva, você não consegue revogar. Porque o juiz que decretou não revoga. Ele vai dizer que não surgiram elementos que desapareceram os requisitos da prisão preventiva. O Tribunal do Estado do Paraná, consequentemente, também às vezes não revoga. Então você se depara. Agora nós estamos aí, o STF vai discutir a questão das drogas, né? Isso que é um outro tema polêmico. Muito polêmico. Né? Bem polêmico e tal. Mas daí eu pergunto, e fica a minha inquietação, uma pessoa que é usuária de maconha, por exemplo, e ela fuma, né? Que tem pessoas que fumam normalmente, e ela é pega com 20 gramas de maconha, que ela estava consumindo, ela tem que ter uma prisão preventiva decretada. A Alemanha acabou agora, na semana passada, a Alemanha liberou 25 gramas por pessoa. Sim, é usuário, né? É essa inquietação que eu tenho, por exemplo. Viu? Em cima disso eu quero que você fale mais, mas sabe o que é? Em cima disso é aquela história assim, ó. Ladrão de galinha vai preso. Portador de um baseado vai preso. O cara que vira traficante. Não, o cara que rouba, de repente. O cara que rouba a comida no mercado. Também vai preso. Que vai matar fome, cara, levar pra família. Escuta, não estamos defendendo, ele cometeu um delito. Ele cometeu um delito. Escuta aqui, pra mim já é um problema social. Porque é o seguinte, você está desempregado, você tem filhos em casa, olha a frustração de uma pessoa que saiu o dia inteiro em busca do trabalho, não consegue e volta para casa, ele com a desesperança, tendo que encarar a esperança da mulher e do filho, que ele vai levar um pedaço de pão e ele não leva. Sim. Eu tomaria outras medidas, entendeu? Outras medidas, talvez. Não tem, Júlio. Imagine você é um pai de família. Mas é o que eu estou dizendo, eu concordo com você. Um remédio, um medicamento. Eu concordo. Então isso para mim já é uma questão Mas assim, social. por exemplo, a gente tem desses pequenos furtos, né? E que vai pra cadeia. Sim, vai preso. Vai preso. Não sei quanto tempo fica lá, se alguém tira, não tira, porque a polícia, por exemplo, só nos informa isso. A gente sabe que pequenas quantidades de droga vai preso também. Quer dizer, e se duvidar, fica um bom tempo lá inchando. Com certeza. Até porque a nossa lei de drogas, ela tem o artigo 28 que fala sobre o usuário de droga, mas ela não estabelece uma quantidade de entorpecente que é enquadrada como usuário. E aí, não raro, eu me deparo com abordagens da polícia militar, ou policiais, enfim, sem falar só da polícia militar, enfim, das autoridades, que conduzem para a delegacia uma pessoa que está ali com 15 gramas, 20 gramas, e forçam na delegacia para que o delegado lave o flagrante como tráfico de drogas. Né? Não, porque com ele foi encontrado R$20 trocado. Viu? Mas por parte da polícia, ao fazer o boletim, também tem essa forçação de barra com o delegado? Tem essa forçação de barra no boletim do governo. Né, o trabalho não, dele. Porque ele prendeu, ele quer ver justiça do trabalho dele, é isso? É isso. Claro. Né? E não raro, a gente consegue reverter isso nos tribunais superiores, porque eu vi, daí todo aquele trabalho foi desgastado. Outro trabalho que em vão, Cris, a pessoa é abordada na rua. Né? Vou citar esse exemplo porque é bem típico da polícia militar em especial. Abordei alguém na rua,
De pronto eu já pego o celular daquela pessoa e fico verificando as mensagens que ela trocou. Não é quebra de sigilo? Eu não tenho autorização judicial para isso, mas eles fazem isso. E eu atendi um caso muito recente que eles foram além, Cris. Eles foram além. Eles utilizaram o celular dessa pessoa no outro dia para mandar mensagem para chamar o teoricamente comparsa, outra pessoa, para ir no local do crime, para eles entrar... Uma emboscada. Uma emboscada, ou seja, um flagrante preparado. E falaram, traga um pouquinho de droga aqui, né? Que eu estou te esperando. O desavisado, achando que era um amigo, levou, se eu não me engano, 50 gramas de maconha. De posse disso, flagrante. De posse disso, eles utilizaram para entrar na casa do que já estava preso. Encontraram mais droga lá dentro. Óbvio, beleza, tranquilo. Mas está tudo ilegal. Cris, está tudo irregular. O processo que Sim, o processo também foi claro, ilegal. foi ilegal. Arbitrariedade. Sim, né? O que a gente conseguiu? Posteriormente foi liberado o celular de uma das pessoas do flagranteado. Sem perícia. Foi liberado, nós tínhamos acesso ao celular, a gente pegou as mensagens no celular do réu que tinha sido preso um dia antes, que estava preso, mandando mensagem para ele. Deus disse, calma lá, Excelência, como que ele estava preso? Como que ele mandou mensagem apreendido? Claro. Né? Como que ele mandou mensagem para o colega dele ir até o local? Sabe? Então, algumas coisas que acontecem no cotidiano da advocacia criminal que causa estranheza. O policial que aborda alguém na rua e vai a pessoa está aqui vamos citar aqui, está na Avenida Manuel Ribas, por exemplo. E ele atravessa a cidade e vai em outro bairro da cidade com aquela pessoa dentro da viatura e entra na casa da pessoa. Não, porque ele me deu autorização para entrar no lar. Meu amigo, me deu autorização? Né? Ele assinou uma autorização para eu, policial, entrar na casa. Eu já estou preso. Eu já estou algemado. Eu já estou dentro. Eu assino, se você me der alguma coisa, o que você quiser, filho. Entendeu? Então, essas coisas que a gente se depara no dia a dia da advocacia, que nos chamam a atenção, e aí que o advogado tem que ficar bastante atento para trazer essas provas para o processo. Né? É uma crítica construtiva. Sim. Construtiva, porque a gente reforma as sentenças no tribunal, sim, porque as provas são colhidas ilegalmente. Então, é esse trabalho que eu consigo visualizar tranquilo, assim, Gilson, que o advogado tem que fazer. Pegar exatamente e encontrar essas vírgulas ou essas falhas nas entrelinhas, né? E falar assim, viu, mas isso aqui aconteceu, foi feito e isso aqui não pode. A lei não permite. Quer dizer, para fazer prova se utilizou de um método ilegal. Ilegal. Eu estou vendo que o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, tem recentemente reformado inúmeras sentenças das invasões a domicílio em busca de drogas sem autorização judicial. Né? Então eu tenho acompanhado muito isso. Mas, doutor, a gente vê isso nos boletins, sim, diariamente. Sim. A polícia chegou, bateu na porta, falou, sim, com a mãe do denunciado, né, que autorizou a entrada na residência. Vem, sim, transcrito dessa forma. Vem transcrito. Porque o que acontece? O boletim de ocorrência é um ato discricionário do policial. Então, não estou dizendo que o policial mente, insere dado falso no boletim de ocorrência, mas estou dizendo que é discricionário. Eu posso colocar no boletim de ocorrência o que eu bem entender. Né? Eu posso narrar os fatos conforme a minha percepção. Né? E eu vejo que os boletins de ocorrência, no geral, como é um ato discricionário, não tem contraditório, não tem ampla defesa, não tem nada, então eu vou narrar dessa forma. Né? Eu vou narrar assim, olha, cheguei na residência, bati na porta, ponto, né? Tenho fé pública, bati na porta cautelosamente. Ele descreve, né? E daí, chamei a proprietária do lar e falei, a senhora autoriza a polícia entrar? Autorizo, meu filho tem droga no quarto. A senhora assina para mim? Assino, sim. Meu filho já está preso, já está na viatura. Então, rapaz, mas é como funciona o dia a dia da advocacia criminal. Sim. Ai, são muitas histórias. Sim, né? do caso Leu, te deixamos alguma coisa de falar que você queira falar? Acho que não.
que não. Agora nós temos os casos, antes da gente, porque a gente quer terminar com aquele sem solução, né? Pra gente dar um fecha. Mas tem o caso dos seguranças recentemente mortos aí numa... Que ele não, né? Ele só prestou mas que você comentou sobre, você não... Tema. Né? Sobre o tema. O que você teria a falar sobre o tema? Das imagens que foram colocadas. Porque primeiro imagens do assassinato e no dia seguinte, ou 2 dias depois, surgiram novas imagens que levaram ao assassinato. Né? Que talvez levaram ao assassinato. O pivô, né, de tudo. Sim, e primeiramente eu peço vênia aos advogados de defesa, constituído por ele. Eu faço uma análise do que eu sei, das imagens que estão circulando, claro. Eu nunca acessei o processo. Que fique bem claro que o Dr. Marinaldo não está nesse processo, mas vai dar o ponto de vista dele. Como profissional. Como profissional, né? A partir das informações que ele tem e que, como pessoa comum, inclusive. Sim, exatamente. Porque eu não atuo no processo, não acessei o processo, não sei nada do processo. É o que está. Não sei nada do processo. É o que está hoje circulando na imprensa. O que eu analiso desse processo e já fiz meus comentários sobre esse processo. A maior dificuldade que tem um advogado criminal é produzir prova no processo. Se aquelas imagens do segurança batendo nele não viessem à tona, ficaria ele como bandido da vez. É isso, né? Como uma pessoa que covardemente tirou a vida de 2 seguranças, sem justo motivo. E eu costumo dizer que no crime de homicídio, tem um pano de fundo em tudo. Ninguém mata alguém por matar. Ninguém tira a vida de alguém por tirar. Sempre há alguma motivação. Gatilho. Aquele disparo, aquele gatilho que levou aquela pessoa a cometer aquele crime. Então, neste caso específico, o gatilho iniciou-se no momento que o acusado apanha dentro do banheiro de seguranças. Né? Ele apanha, inicia nele desperta nele uma fúria, sede, né? Uma fúria, e eu ouso dizer que ele agiu em violenta emoção, como fala o artigo 121, parágrafo 1º lá do Código Penal, e tomou aquela atitude, né? Ele agiu sobre violenta emoção, porque a violenta emoção a gente não pode dizer quanto tempo ela dura. A violenta emoção, em algumas pessoas, pode durar alguns minutos, em outras pode durar um mês, em outras pode durar, remoer por horas aquilo. E ali eu entendo que ele agiu dessa maneira. Estaria certo tirar a vida de alguém? Não. Não, nós sabemos que não. Não é necessário ser um estudioso do direito para saber que não. Sim. Né? Mas ele agiu impelido por algo que aconteceu com ele anteriormente. Mesmo que ele estivesse numa consciência, porque ele diz no áudio que ele foi para casa, se despediu da esposa, despediu do cachorro, pegou a arma e voltou. Veja bem, é uma narrativa, né? Esse áudio, logo após o crime, e disse... Eu falei para eles, não faz, por que vocês estão fazendo isso? Alguma coisa nesse sentido. Assinaram a sentença de morte. Vocês assinaram a sentença de morte e agora estão sentados no colo do capeta. Inclusive ele fala alguma coisa assim, logo após. Ou seja, talvez essa violenta emoção já tivesse sido passado, talvez, né? Talvez, porque ele estava falando com uma parente... Não, ele estava falando com o chefe dele, né? Mas exatamente, com um chefe, né? Mas com uma aparente naturalidade. Eu estou falando como cidadão comum de quem recebeu o áudio e ouviu o áudio. Ouviu o áudio. A gente não sabe o estado de ânimo da pessoa, né? Não tem como avaliarmos o estado de ânimo da pessoa, né? É um fato polêmico e eu já pego esse gancho de vocês de falar um pouco dos seguranças e eu acho interessante falarmos da questão da atuação dos seguranças, principalmente aqui em Guarapuava, que a gente acompanha no cotidiano a advocacia criminal, e eu vejo assim, analisando este processo, que provavelmente a defesa terá material e prova suficiente, tranquila para trabalhar no tribunal do júri. Né? Qual foi o motivo do crime? Está provado qual foi o motivo do crime. Né? Nós temos um motivo para o crime, diferentemente daquele crime que a gente não consegue achar o gatilho, a linha, o início do novelo, né, como eu digo, para dizer, puxa, mas por que aquela pessoa tirou a vida de alguém? Né? Neste caso nós temos, mas apareceu nas imagens, está muito clara, né? Houve ali no meu olhar, Marinaldo, um despreparo dos seguranças que poderiam agir totalmente diferente, poderia inclusive acionar a polícia militar,
podiam fazer N procedimentos, né? E preferiram Imobilizado, né? Imobilizado, tirado para fora na tranquilidade, né? A pessoa está nervosa, viu? Ninguém sabe o ânimo de alguém no dia a dia, né, Cris? Hoje eu posso ir no bar para tomar uma cerveja porque meu dia foi um foi caos. horrível, né? E de repente eu estou esperando que me aconteça alguma coisa para despertar aquele senso de justiça meu, aquele algo voraz, né? Então, olhando esse caso dessa maneira, sabe, Cris, eu consigo olhar com bastante tranquilidade. Fica aqui realmente uma crítica construtiva às seguranças. Tem que ter um preparo. Você não está autorizado a bater a ninguém. Você já defendeu casos envolvendo seguranças? Já atuei muito recentemente num caso, num determinado estabelecimento comercial aqui em Guarapuava, que os seguranças bateram em 2 meninas. Bateram nessas meninas com lesões corporais aparentes, com lesões corporais gravíssimas. Nossa. No meu olhar. Uma das meninas fica sem trabalhar. Um dos meninos que foi agredido não é meu cliente, mas está no processo, ele quase perdeu o olho. Então, veja, são 4 segurança homens batendo em 2 mulheres. A polícia militar, quando vai agir em revista feminina, são mulheres revistando mulheres. Sim. No estabelecimento comercial, se temos que tocar numa mulher por motivo A ou B enquanto segurança, tem que ser mulher agindo, não o homem, que é muito mais forte, inclusive, né, Gilson? Então, neste caso, Cris, é um caso que chamou muito a minha atenção. Fiz todos os laudos de lesões corporais das meninas, né? O processo está em trâmite ainda, né? Está tramitando com uma lesão corporal aqui na vara criminal, e eu tenho certeza que virão outras provas que eu já consegui para esse processo, demonstrando a agressividade que eles agiram. Mas quando foi solicitado ao estabelecimento comercial as imagens... Não tinha? Não tinha. Mas engraçado que é sempre assim, né? Interessante, né? Muito. Por que existe câmera, então? Né? Eu pensei que era câmera falsa, porque depois eu fui lá olhar, né, as câmeras e tal. Não, era real. Era real. Mas, enfim, não trouxeram para o processo, né, essas imagens. Né? Ninguém ia fazer prova contra si, né? Sim, claro. Eu lembro que tem... É previsto em lei, né? Um dos seguranças, inclusive, ele tem a audácia de mandar um áudio no grupo de segurança se gabando que ele bateu em várias pessoas, que ele era o agressor. Meu Viu? Deus. Ele mandou. É a confissão. É a confissão. Esse áudio está no processo. Né? Então, veja, Cris, esse despreparo chama muito a minha atenção, e nós temos que ver que o segurança ele é contratado para manter a paz, manter a ordem, não deixar que ninguém brigue dentro do estabelecimento comercial, convidar a pessoa que está importunando a se retirar para que ela não incomode outras pessoas. Se isso extrapolar dos limites, Cris, quem que eu tenho que chamar? Polícia. A polícia. Polícia Militar. Sim. Se eu vejo alguém armado dentro do estabelecimento comercial, quem que eu chamo? A Polícia Militar. Eles, autoridades, que têm a competência de agir enquanto polícia. Sim. Eu, segurança, eu não sou polícia. Sim. Né? Eu estou ali, eu estou para manter a ordem, a paz. Então, já me deparei com casos similares, né? Não tão graves como esse relatado, mas do despreparo de segurança. Me contaram um passarinho que chegou voando no escritório esses dias, que nesse estabelecimento comercial colocaram umas seguranças mulheres agora. Agora e tal. Nem foram condenados ainda. Ainda não, mas talvez as câmeras também voltaram a funcionar, né? Eu não sei, não perguntei também para esse passarinho. Mas acho que não vai precisar da câmera nesse caso, né? Acho que agora vamos caminhando para o finalmente, acho que sim, vamos. O caso mais recente é o do Diego Rafael, que é seu cliente. Esse é meu cliente, esse que é o caso da 277. Isso. Inclusive hoje no trâmite, né, nesse andar que eu venho acompanhando o inquérito policial, recentemente ele foi ouvido pela autoridade policial, né? Ele foi ouvido, então o inquérito está caminhando para o final. Eu conversei com o delegado de polícia, excelente delegado, o Dr. Bruno, é um ótimo delegado de polícia, e conversei bastante com ele hoje. Ele está caminhando para as diligências finais desse inquérito policial, né? O que me deixou inquieto, e bastante inquieto nesse caso, Cris, e
me permito me comentar. Nós tínhamos uma suposta denúncia de tráfico de droga, Sim. é isso, né? Exatamente. Sim. Foi isso que foi relatado, Foi, né? foi. Nós tínhamos uma informação que a equipe policial não era de Guarapuava. É isso? Aí já não essa sei. informação de Não. que era a Rotan. Inicialmente é Rotan, Guarapuava não. Mas Pois não, bem. era o BOP inicialmente. BOP. Ou era Não, Rotan. Rotan, que em Guarapuava não tem, né? Não tem. Daí depois foi o BOP. A polícia militar que estava na operação não era de Guarapuava. Digo com bastante tranquilidade que está nos autos. Não era. Não eram. Eles eram policiais de União da Vitória. Um dos policiais falou um depoimento que esse Sequer conhecia bem Guarapuava. Mas ele estava fazendo o que aqui? Então vamos lá. Vamos chegar lá onde o que eles estavam fazendo. E como que ele sabe que a pessoa está traficando? Então eles estavam hospedados no hotel aqui na cidade, eles estavam indo para uma operação que, segundo o que eu entendi do processo, não era em Guarapuava a operação. E eles estavam hospedados no hotel aqui em Guarapuava e chegou, segundo eles, um transeunte na rua e falou: olha, um Gol branco vem entregar droga aqui na frente do hotel. E eles fardados e tal, vamos agir. Né? Ligaram então segundo os autos, ligaram também para a Polícia Reservada, que é P2. Sim. Estamos numa situação assim de denúncia de tráfico de drogas e tal, queremos que faça um monitoramento velado para ver se esse Gol aparece. Pois bem, aparece o Gol do acusado, que é um Gol branco, similar ao que falaram. Beleza, o acusado, segundo os autos, também estava com a CNH, porque ele não tinha CNH, então ele tinha a CNH que era falsa. Pois bem, os policiais militares, no meu olhar de advogado de defesa, o que eu faria? Eu não sou de Guarapuava. Eu tenho uma denúncia de tráfico de drogas, eu aciono a polícia militar e a polícia civil. Olha, é o seguinte, aqui na frente desse hotel está um comentário que estão traficando, tendo tráfico, estão traficando aqui. Não tem como vocês fazer uma operação, né? Uma operação velada. E a hora que ele estiver entregando a droga, vocês darem abordagem e perderem flagrante de delito? No meu olhar, seria esse o caminho correto. Mas não, entenderam os policiais que deveriam agir. Quando avistaram o carro, foram até o encontro do carro, o acusado, né, o carro deu marcha ré, segundo eles, Isso. e fugiu da viatura. Isso. Né? O cliente, ao conversar com ele, não se recorda do que aconteceu, né, no deslinde de tudo isso. Mas, óbvio que talvez ele fugiu porque ele se viu que estava com a CNH falsa, não tinha carteira, a polícia está me abordando, eu vou fugir. E eu sempre digo que a pessoa que está em fuga, Cris, ela não mede as consequências do que ela vai fazer. Ela quer fugir. Ela quer fugir. Cabe a quem a cautela e o dever de cautela? A polícia. A polícia. Quem que é preparado para acompanhar numa fuga? A polícia. Então, quando a polícia, no meu olhar, viu que ele enveredou para 277 num feriado, contramão, eu sigo com a viatura na contramão? Pois foi o que aconteceu, né? Sim. Ou eu recuo? Teoricamente, pelo bom senso, é recuar, né? É recuar. Vai ter uma consequência tudo isso. Sim. Vai ter uma Então, consequência. que teve Sim. com a polícia, que também se envolveu no Sim. acidente, que Sim. também a pancada da viatura foi tão forte que se fosse um carro pequeno, outra família teria morrido. Sim. Talvez eu esteja enganado. Era uma caminhonete, né? Foi uma caminhonete. Sim. Como uma caminhonete é forte, ninguém se machucou, né? Caminhonete com caminhonete. Mas imagine uma caminhonete batendo num carro pequeno. Então fica essa minha inquietação, né, desse deslinde de todo esse enredo. No entanto, que a Polícia Militar abriu um procedimento interno para averiguar, né, realmente se os policiais agiram como deveriam agir. Você acha que essa peça, ela tá... Eu não quero classificar de fácil, difícil, nada, mas ela tem bastante elemento que vai facilitar a defesa do seu cliente? Tem peças soltas, eu diria assim. Quero dizer, peças soltas. Nós temos uma acusação de tráfico de droga que nada de ilícito foi apreendido. Tinha uma balança de precisão dentro do carro. É que nem eu digo, quem vai na academia usa balança de precisão para pesar os... Não usa, eu uso. Se eu vou na academia, se for na minha casa... Eu uso em casa, não no carro, Não, em casa. Mas ok. eu tenho em casa.
Mas tá, se eu vou na academia, Mas é um por indício, exemplo, né? é um indício, mas vamos supor assim. Se a denúncia é de tráfico de droga, é um balança indício. indício. É um indício. Há uma ligação direta. Faria uma ligação direta, né? Teoricamente. Teoricamente, Eu isso. já vi pessoas ir na academia levar uma balança de precisão na academia para pesar creatina, por exemplo. Também já vi pessoas sendo presas por creatina dizendo que era cocaína. Mas tudo bem. Mas já vi. São erros do Poder Judiciário. Ou da polícia, sei lá. Mas enfim. Este caso, nós não tínhamos nada de ilícito, né, encontrado. A gravidade de tudo isso, Cris, que desdobrou, infelizmente, a perda da vida de um jovem, de um menino, os familiares destruídos, né? Nós temos a esposa e a filha em estado grave. Nós temos uma consequência de tudo isso. Sim. E quem causou tudo isso? Quem causou tudo isso é o acusado. É ele que foi contramão. Sim. Então, não adianta eu querer dizer assim que ele não tem que responder, né, Cris? Seria utopia de minha parte dizer que a pessoa não tem que responder pelos seus atos. Sim. Ele tem que responder na medida de sua culpabilidade. É o que a lei fala. Né? Como ele será denunciado, de que maneira, se vai ser por homicídio com dolo eventual, porque assumiu o risco de causar o crime, ou a morte, né? Vai responder por tentativa de homicídio, como está previsto no Código Penal, ou ele vai responder pela legislação específica, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Inclusive essa matéria está em debate no STF sobre aplica-se a lei de trânsito ou o Código Penal, né? Começou a votação ano passado, não terminou essa votação, porque está em discussão um tema similar. Porque a lei de trânsito é mais benéfica ao réu. Né? Ela fala em homicídio culposo. Sim. Né? Culposo. Sim. Sem intenção de matar. Sem intenção de matar e sem assumir o risco de matar. Né? Entendeu? É culposo. A lesão corporal lá na lei de trânsito é mais branda a pena. Sim. Né? No Código Penal é tudo mais alto. Né? Então, vamos supor que ele fosse responder por dolo eventual. A pena é alta, né? Quer dizer, ele vai a júri popular. A júri popular e pode responder por tentativa de homicídio. Mas é um caso que está em aberto ainda, tem uma investigação em andamento, e eu diria assim para vocês com bastante tranquilidade. Eu analisei bem o processo, o que eu tenho até agora de elementos produzidos. Se a autoridade policial, naquele momento, agisse de uma outra maneira, esse desfecho não teria acontecido, né? E o acusado, se estivesse traficando, um dado momento ele seria preso. Ele já tinha a placa do veículo, ele já tinha todos os dados do carro. Então, era fácil pegá-lo no momento oportuno. Mas, age-se a polícia da maneira que ela bem entende, né? Ela tem autoridade para isso, né? Quem vai decidir se a polícia agiu corretamente ou não será o procedimento interno da Polícia Militar. Vamos encerrando? Eu acho que sim, né? Ou você quer tratar... Eu queria fazer uma última pergunta bem rapidamente, então, porque a gente está com o nosso tempo estourado, mas de crimes sem solução. São muitos. Sim, são muitos os crimes sem solução. Eu quero lembrar de um aqui, porque foi bem polêmico na época, né? Eu sei porque eu me aprofundei bastante nesse caso, foi do seu Cupertino, porque envolvia um espólio muito grande, sem herdeiros. Aí permanece esse espólio, né? Pois é, e daí surgiu o suposto filho, surgiu o testamento falso, e surgiu uma irmã, e surgiu, enfim, a diocese e o asilo, o SOS, né? Como no testamento verdadeiro, né? Como os herdeiros. Isso, né? Os titulares, os direitos, isso, né? Isso. Inclusive essas terras hoje estão ocupadas, sim, né, Cris, né? Sim. Com várias demandas. Sim, Vila Cupertinópolis. Isso, né? Várias demandas judiciais e tal. Há muitos casos do Poder Judiciário que caíram-se no esquecimento. Muitos. Né? Ou seja, se arrastaram, né? Se a gente for falar aqui... É bastante. São muitos. Hoje, Cris, eu consigo olhar assim com um pouco mais de tranquilidade, porque quando passou os processos a ser digitais, né, os processos passaram a caminhar mais rapidamente. E também passaram a ter um acompanhamento da população, dos envolvidos no processo, porque hoje a pessoa consulta o processo mais do que o advogado. Sim. Ela te liga, doutor, teve um movimento no meu processo, o senhor pode me contar o que era? É normal isso. Às vezes te manda mensagem 1 da manhã, você acorda com aquela mensagem no WhatsApp, doutor, juntaram uma certidão no meu processo, o que quer dizer a certidão? Então, é normal hoje as pessoas acompanharem o processo criminal porque está online. Então, eles não se arrastam tanto.
E é uma maior fiscalização também do tribunal, porque os dados são digitais. Então eles conseguem visualizar, né, como que está o andamento processual e tal. Mas houve muitos casos, né, Cris, como este que você citou, que processos antigos, eles ou prescreveram, ou não deram andamento, ou simplesmente ninguém mais tocou no assunto. Envolveu o assassinato, né? E morte, né? Aliás, todos os que estão... Tem crimes hediondos aí que estão prescritos. Estão prescritos, né? Sim, exatamente. Mas é aquilo que eu falo, a dor da família não prescreve. Não, né? A dor não. A dor de quem perdeu um ente querido, ela vai permanecer para sempre. E a justiça, embora a condenação de quem cometeu o ato, embora ela não traga a pessoa de volta, mas ela pelo menos ameniza, né? Claro, Poxa, sim, foi claro. feita a justiça. Claro, né? sim. Então é bem complicado, né? É mas esse é um assunto para... Outro. Teria muito mais para falar, mas a gente já está com o tempo estourado. Estouramos o tempo. E foi bom, né? Foi muito bom. Muito bom. Acho que foi bem esclarecedor. Trouxe muita informação geral que quem está nos assistindo e nos ouvindo certamente pode ter esse tipo de dúvida e que a partir dessa conversa também comece a pensar e refletir de uma outra forma. Sim. Na verdade foi uma aula, né? Foi. Os acadêmicos de direito aí agradecem. Foi muito bom. Fale. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. A gente só quer dizer que a gente não fez apologia a crime. Nada. Não, nossa intenção não foi julgar quem é inocente, quem é culpado, mas foi esclarecer dúvidas que até a gente, enquanto jornalista, né, a gente tem. Eu acredito, pelas conversas, pelas rodas assim que a gente tem entre amigos e sempre, né, porque eu estou no meio, então, mas é aquele caso isso, então aí todo mundo julga, todo mundo é advogado de defesa, outro é o promotor, o assistente de acusação, enfim, né? Então acho que foi bem bacana e isso, né? Foi ótimo. É a nossa principal intenção, é tratar de assuntos polêmicos para que a gente possa dar subsídios para que você forme a tua opinião. É isso, obrigado pela presença. Eu quero agradecer a você, Cris Gilson. É uma emoção muito grande estar aqui, conversarmos sobre o sistema relevante da advocacia criminal e deixar um recado para os colegas advogados criminais e as advogadas, né? Que vocês, senhores e senhoras, né? Desculpa chamar vocês, né? Quando eu falo vocês, eu falo da minha esposa, né? Que também é advogada. Que a advocacia criminal ela é uma dádiva de Deus, né? Você tem a possibilidade de defender o seu próximo e às vezes estar ao lado de algum tema que também não te agrada, mas é por um dever seu legal, que você também tem que estar daquele lado, atuando daquele lado. E esse convite esclarecedor, que vocês me deram a oportunidade hoje de falarmos de todos esses temas, Cris, para mim é bastante emocionante, porque eu trouxe um pouquinho da minha história e dizer que todo comentário que eu faço aqui ou qualquer outro lugar, a gente é da nossa visão enquanto do dia a dia, né, Cris? Sim. Né? Sim. Sem opinar no trabalho das outras pessoas, sim. né? Sem querer dar pitaco, né? No trabalho de alguém ou no processo de alguém, mas para esclarecer mesmo. E é esse o dever do advogado de informar. E é esse o trabalho que a gente faz. E eu agradeço e muito obrigado. Tá certo. Obrigada. Olha aí, boa conversa. Foi ótimo. Aliás, todas, né? Todas é uma melhor que outra. O que o Gui tá ali desesperado? Vamos lá. Ele e a Lana dizem assim, Cris, por favor, não erga a mão, porque não estoure o tempo. não erga a mão e não vá para trás, mas eu ergo a mão, estouramos o tempo, mas a gente está encerrando. Vou para trás aqui. Vamos encerrar então. Vamos. Obrigado então pelo nosso bate-papo. Obrigado mais uma vez por dividir os microfones. Você conta, eu conto com a gente. Lembrando que nós estamos todas as quartas-feiras às 7 horas da noite nas nas plataformas digitais do Portal RSN, redesudinoticias.com.br, Instagram e também nas principais plataformas de áudio para você ouvir o seu podcast. E a gente fica por aqui. Até mais. Bye. Tchau, tchau.